Eleições 2018. Estamos a pouco mais de 24 horas de mais um processo eleitoral. Eu conversei com o juiz eleitoral da 62ª Zona Eleitoral, que compreende Rebouças e Rio Azul, James Bourdion, que esclareceu alguns pontos que ainda pairam dúvidas. Entre eles, o juiz falou sobre propagandas em bens particulares. Em primeiro lugar, eu agradeço pela iniciativa da imprensa estar vinculando essas informações para que não reste dúvidas por parte do eleitorado, por parte da população, de forma que a gente tenha uma eleição no domingo da forma mais tranquila possível. Em relação a essa questão de propaganda em bens particulares, o que é vedado é a compra, né? O candidato, a coligação, o partido comprar o espaço no terreno da pessoa para colocação de um outdoor, de uma placa, de uma faixa, né? Então não pode haver essa compra. Em relação ao tamanho da faixa, do outdoor, da placa, a legislação fixa o meio metro quadrado. E não vale colocar, por exemplo, fazer justaposição de uma do lado da outra para tentar burlar essa regra. O máximo, o total, é meio metro quadrado. O juiz também destacou a questão da realização de carreatas nesta véspera de eleições. Nós temos visto várias dúvidas aí, principalmente nas redes sociais, a respeito dessa questão das carreatas, mas a legislação eleitoral está colocando para essa eleição até o dia 6, às 22 horas. O que não pode é que depois disso se transforme em comício, mas a carreata até a véspera, até o dia 6, terminando até as 22 horas, não tem problema nenhum. Dr. James também informou como devem ser, nesta reta final agora, que antecede a eleição, os comitês de campanha. Em relação ao comitê, eu acho que o que interessa mais aqui a nossa realidade local é a questão de como que pode ser feita a propaganda em comitês. E vale a mesma regra, a inscrição no comitê não pode ser num formato, propaganda não pode ser no comitê num formato que assemelhe um outdoor, né? Então isso às vezes acontece, não pode gerar um efeito de outdoor mesmo no comitê. A questão de adesivos plásticos também tem a regra de meio metro quadrado, e a questão das bandeiras, pergunta-se muito sobre bandeiras em vias públicas. O problema da bandeira é inviabilizar o andamento do trânsito, seja das pessoas quanto dos veículos. A bandeira ela é permitida, né, mas não pode inviabilizar o trânsito. O que dizer então com relação à ofensa à honra, seja de pessoas ou candidatos, e também a questão de perfis falsos na internet? Isso aí é uma temática interessante, porque as pessoas têm um pensamento de que, utilizando a internet, elas estão a salvo de cometer uma ofensa à honra, de cometer um crime, mas não é verdade. Os crimes comuns que podem ser cometidos na sociedade também podem ser cometidos via internet. Hoje em dia existe tecnologia abundante por parte do serviço de inteligência para saber da onde provém uma determinada postagem. Então a ofensa à honra de terceiros pela internet, ela tem o mesmo tratamento de qualquer outra ofensa à honra. E existem também muitas perguntas sobre o perfil fake, a pessoa que faz um perfil falso para ou ofender a honra, ou às vezes burlar algum tipo de legislação, inclusive para burlar a legislação eleitoral. E não se pode, isso também configura falsa identidade e é passível de enquadramento. Da mesma forma que acontece também na vida em sociedade, na internet também está vedada a manifestação anônima em termos eleitorais. Com referência ao dia 7 de outubro, dia das eleições, o juiz James Bourdion lembrou mais uma vez que é terminantemente proibido o derrame de santinhos, principalmente próximo aos locais de votação. As pessoas sabem que é proibido fazer esse derramamento de santinhos próximos aos locais de votação, porque é uma forma de tentar influenciar o voto, né? E é uma prática muito comum, né?
Nós solicitamos que aqui na nossa região não seja adotado, porque não vai surtir efeito algum, né? Além do enquadramento daqueles que forem flagrados nessa conduta, haverá equipes que já estão de prontidão por parte da Justiça Eleitoral e que farão a verificação na madrugada anterior e praticamente a limpeza dos locais. Então isso vai ser um trabalho, se alguém se der esse trabalho, vai ser completamente inútil, porque os locais vão amanhecer de forma limpa e sem a presença desse material. Outro ponto destacado pelo juiz eleitoral é a aglomeração de pessoas próximas a locais de votação. Essa é outra dúvida que existe. O que a lei eleitoral permite é que cada pessoa possa se manifestar no dia da eleição, inclusive no momento em que está no local de votação, mas de forma silenciosa, ou seja, sem configurar a boca de urna, sem configurar influência ou pedido de votos para um ou outro candidato. Então você pode levar bandeira, pode usar broche, pode usar adesivo no veículo. Obviamente que os locais de votação, nós não permitimos que fiquem aglomerações de veículos com certos adesivos, então, mas a pessoa pode fazer a manifestação individual e silenciosa, que a lei enquadra dessa forma. O que não pode ter é a aglomeração de pessoas. A aglomeração de pessoas portando uma identificação com algum candidato, porque isso configura boca de urna, né? Em relação também à camiseta, pode ser utilizada camiseta do candidato, desde que nessas condições, ou seja, de forma individual, cada pessoa aí exercendo a sua manifestação. O que não pode ter, novamente, é a aglomeração de pessoas portando a mesma camiseta, porque isso acaba configurando uma espécie de boca de urna, isso é proibido. Também é vedada, de acordo com o juiz, a distribuição de brindes nesse processo eleitoral. A gente já vem de várias eleições onde é proibido o brinde, né? Então, é crime oferecer chaveiros, bonés, camisas, vestuário, cadernos, qualquer outra coisa que remeta aos candidatos. O Dr. James lembrou mais uma vez a questão de outdoors de candidatos. Os outdoors estão proibidos nessa eleição e a lei caracteriza como outdoor aquelas placas ou faixas que estejam acima de 0,5 metro quadrado. Então realmente é uma proibição que está em vigor. Dr. James, esta eleição, ela tende a ser um pouquinho mais demorada para o eleitor na cabine de votação, apesar da biometria, uma vez que ele vai votar para 6 candidatos de uma maneira diferenciada, presidente, 2 senadores, deputado federal, estadual, governador. A tendência, qual é a expectativa de demora que a Justiça Eleitoral tenha projetado para cada eleitor, na média? O estado do Paraná foi um dos que mais teve sucesso em relação à biometria. As equipes da Justiça Eleitoral estão de parabéns em relação a isso. E devido à biometria, nós temos uma expectativa de uma eleição que não vai ser demorada para o eleitor, apesar de serem 6. Outra coisa que a Justiça Eleitoral permite é que se leve uma colinha, né, com o número ali dos candidatos. Não há problema nisso aí. O que é vedado é a distribuição, né, no dia da eleição. Mas a pessoa levar por si não há problema algum, né? Então nós imaginamos que haverá uma identificação rápida das pessoas, que não vai ser um processo tão demorado. Outra coisa que nós queremos ressaltar é que as pessoas realmente exerçam seu direito ao voto de uma forma consciente. Evitem posturas, por exemplo, como o voto nulo, né? Mas de uma forma democrática, analisem as propostas dos candidatos, possam observar os programas dos partidos, estão na internet. Qualquer pessoa com acesso à internet tem acesso à programação, ao plano de governo do candidato, do partido, então que possam realmente se informar e votar de forma bastante consciente. Ao finalizar, o juiz James Bourdignon deu algumas orientações aos eleitores nesta reta final que antecede então o dia 7 de outubro, dia das eleições. Que evitem abster o direito do voto
né? E que procurem conhecer os candidatos e votar da forma mais consciente possível.